Oi, meu nome é de Barranco, então eu vou te contar uma história hoje. A história de como eu conheci meu professor, professor de meditação. O Jimmy Kennedy Rinpoche foi para São Paulo. Então, como eu já tinha falado, não estava na agenda dele, ele acabou decidindo porque a Lama Tseren, que é a professora desse centro, chamou ele para ir para o centro dela. E ele falou: "Vou". E aí ele foi. Só que assim, estava no final do ano, tá? Todo mundo já tinha comprado passagem para passar Natal, Ano Novo e tal, com família, imagina, né. E a gente tá falando de 2 grandes professores, assim. Então a gen eles foram para São Paulo e tinha pouquíssima gente. Eu lembro que a Luma Tsering falava: "Chamem todo mundo, chamem seus pais, todo mundo", porque, assim, é uma oportunidade muito rara de ter esses professores, né. E e aí, enfim, e aí como eu lembro de encontrar com ele, né, eu lembro dele chegando, assim, de carro, a gente estava parado, geralmente a gente espera, né, esses professores, uma forma respeitosa, né, de dar as boas-vindas com kata, que é um pano, né, branco, assim, e a gente estava em fila esperando eles chegarem, e aí eu lembro que ele chegando, assim, passou, e eu lembro que ele parou bem na frente, assim, na minha frente. E aí ele conversou com a pessoa que estava do meu lado, porque ela é aluna dele, assim. Na hora eu lembro de meu coração bater um pouco mais rápido, assim, então mas eu realmente não conhecia ele, né, não tinha aquela é muito engraçado, porque às vezes quando você também não tem tanto conhecimento, assim, óbvio, sempre com muito respeito, mas eu não sabia também o que esperar, né, então estava ali, aí eu achei estranho, assim, eu estar um pouco estava com o coração, assim, tão não estava nervosa, mas deu um tu-tu-tu-tu, e eu: "Ah, que estranho", e tudo bem, e aí passou, assim. E também, vale lembrar, eu nem sei se isso eu vou contar, mas, a Lama Tsering chamou a gente, eu lembro disso, assim, ela é uma professora muito incrível, mas eu lembro dela nos chamar, assim, e falar um pouco sobre esse professor e também, porque às vezes a gente tem uma questão, assim, de querer estar mais perto, né, nós somos latinos, né, a gente quer um pouco mais de e quer a nossa atenção, quer ser visto, não sei, a gente tem essas bobagens, assim. Então eu lembro ela muito respeitosa, assim, vamos com calma, né, e sabendo os latinos do que somos, assim. Então eu não sei também nessa hora, assim, quando, eu lembro que ele chegou perto, assim, acho que me deu também esse meu coração bateu rápido, assim, talvez disso, assim, de lembrar disso, né, de que a gente sempre quer ter um pouco de atenção, né. Mas enfim, ele seguiu, assim, e aí ele foi circunambular, conhecer o templo, só que eu estava na cozinha, estava trabalhando na cozinha e imediatamente eu já fui voltar ao trabalho. O que me marcou foi quando ele foi dar ensinamento. Então, a voz dele, porque como eu não estava vendo, eu estava na cozinha, eu estava trabalhando, eles ligaram o som e quando ele começou a falar, eu lembro que eu estava cortando e aí eu parei. Que voz é essa? Era uma voz, é impressionante a voz dele, não é? O Marcelo fez assim, é impressionante, assim, impressionante. É uma voz aveludada, assim, e é muito interessante, porque como eu tive também treinamento no yoga, assim, a voz é muito importante, principalmente quando você vai conduzir um relaxamento, né. Importante ter esse contato, assim, essa consciência na sua voz, assim, para poder fazer com que as pessoas tenham um pouco de soltura, né. E aí, imediatamente, aquela voz me parou, assim, eu falei: "Gente, que voz é essa?", assim, em um inglês, um sotaque britânico, né, assim, eu fiquei muito foi o primeiro contato, assim. E aí eu lembro que eu fui, fazer
escutar ensinamento com ele, né, depois no período do nosso trabalho, e aí eu lembro de vê-lo, assim, né, então realmente foi, assim, dando ensinamento, assim, né, mas realmente eu estava mais conectada ainda com a voz dele. E aí tem uma cena que eu acho muito engraçada que eu vou contar, assim. Ele estava contando sobre os alunos do irmão dele, né, do Tukupema Mwanga Rinpoche, estava contando de a capacidade capacidade meditativa dos alunos dele, feitos desses alunos, da qualidade, né, da maturidade da prática. Estava contando, assim, dos alunos do Tukupema Mwanga Rinpoche, então estava falando Tukupema Mwanga Rinpoche e tal. Então ele estava falando tanto, tanto, tanto do irmão dele, assim, da capacidade dos feitos dos alunos do irmão dele, né? E então eu estava assim na minha mente, nossa, e tal, né? Uau, realmente esse professor, que incrível. E aí quando ele falou do meu irmão, né, do Tukupema Rinpoche, ele fez assim com a mão para mostrar o irmão dele. Aí eu lembro do meu olhar fazendo assim, virando para olhar. O Tukupema Rinpoche estava assim, ó, dormindo eu. Aí minha mente fez assim, tipo, meu Deus. Eu achei muito engraçado, assim. E e aí, eu fiz, meu Deus, como assim? E aí foi muito incrível, assim, a gente estava muito próximo a eles, assim, tipo, eles fazendo muitas práticas aconteciam, eles iam ficar, tipo, sei lá, 5 dias e mudavam a passagem. E aí eu lembro que foi no Natal, eu saí para ir com a minha família lá para passar a ceia e tal, e só que nesse dia tava todo mundo estava se revezando, assim, o pessoal fez, eu achei bem, bonito, assim, comovente deles fazerem com que todo mundo que estava lá, fizesse uma refeição, né, ficasse na mesa com o Rinpoche. E então todo mundo tinha o seu momento de estar ali com ele e tal. E aí só que nesse dia que eu saí, era o dia que o meu grupo, né, que estava trabalhando, jantou com ele. E eu descobri quando eu voltei, né. Eu pensei: "Puts, né, que pena", mas eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz, né, pelos meus amigos, mas também pensei: "Putz, bem no dia que eu não fui", mas enfim, tudo bem, né, deixei assim. E aí a gente teve uma iniciação com ele, nesse dia que foi incrível. Foram 5 horas de iniciação. Que ninguém saiu, eram 5 horas, todo mundo teve a sensação que como assim 5 horas, assim? Tipo, ninguém teve a sensação que foi uma coisa longa, assim, sabe? E aí nesse dia depois da iniciação, eu lembro de uma pessoa que estava organizando o jantar dele, né, das pessoas que jantavam com ele, dela vir falar comigo, assim, falou: "Ah, ontem o seu grupo foi, você não pôde ir, então você vai hoje". Aí eu fiquei assim: "Meu Deus". Aí na hora eu pensei, fiquei muito feliz, mas na hora eu já assim: "Ah, não, meu Deus, não, eu não sei falar inglês". Na época, não sabia falar nada inglês. E eu falei: "Não, não, 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 de jeito nenhum, não posso ir, nossa, não". E aí eu fui falar com uma amiga minha que já tinha ido, e aí eu falei: "Cara, eu não vou, como que eu vou chegar lá, vou falar o quê, né?". E óbvio, não era eu sozinha, né, várias pessoas, mas eu fiquei com muito medo, assim, tipo: "Não, não tenho nada, como que eu vou lá?". E aí ela, muito querida, falou assim: "Não, fica tranquila, eu já fui", ela já tinha ido 2 vezes, ela falou: "Já fui 2 vezes, eu sentei lá, jantei, tá tudo certo, fica quieta, senta em tal lugar", ela até me falou: "Senta em tal lugar, se você não falar nada, ele não vai falar nada". Falei: "Ah, tá bom". Aí eu fiquei mais corajosa, assim. Aí eu fui, estava assim, tipo, aí eu fui pra lá e eu sentei na mesa, exatamente no lugar que ela tinha falado. E aí tinham várias outras pessoas, assim, e era muito incrível, porque era o jantar que estava ali na mesa, era o jantar que eu tinha preparado, que eu não, né, o jantar que eu tinha ajudado a preparar, né, com a equipe, assim. Eu já achei aquilo tão legal, assim.
E aí eu pensei, eles estavam conversando e realmente nessa época eu não sabia nada mesmo, assim, nada. E quanto mais nervoso a gente fica, né, com o inglês, assim, parece que some, né. No meu caso, eu comecei a entender um pouco e era tão básico, assim. Aí eu já estava também nervosa, assim, e eu não entendi nada. E aí nessa hora eu lembro que eu pensei assim: "Bom, eu tô aqui nessa mesa, tipo, um momento bem importante, né". É uma mesa incrível, assim, com realmente com professores de qualidade incrível, assim, né. Então, eu pensei: "Bom, vou pensar em todas as pessoas nessa mesa comprida aqui, né, todo mundo tivesse aqui a possibilidade de estar aqui, assim, né, é tão difícil ter a oportunidade de estar com". Espera aí que minha barriga tá roncando. Professores de uma qualidade, e de ter esse tempo, né, de ter esse momento, e aí eu pensei em todas as pessoas. Então eu comecei a pensar primeiro na minha família e tal, nas minhas sobrinhas, né, tipo, mãe, meu pai, minha irmã, minhas sobrinhas. E aí comecei a pensar em todo mundo, assim, ó. E aí eu estava numa viagem, assim, uma viagem naquela mesa, assim, tipo, todo mundo. Aí pessoas que eu tive uma boa conexão, assim, né, amigos e tal, as pessoas que eu não tinha uma boa conexão, tipo, sentadas, assim, uma mesa gigantesca, assim, ó. E eu juro, eu estava ali comendo, assim, ó, tipo, pensando, assim, tipo, me esforçando de pensar: "Ai, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa". Minha viagem. Aí de repente você escuta assim, ó: "E você? Qual é o seu nome?" Aí eu: "Ah!" Aí eu olhei assim, aí só escutei uma pessoa me cutucando, assim, aí eu: "Ah". Aí eu pensei: "Nossa, minha amiga não tinha me falado que era só ficar quieta?" Aí eu, poxa, eu estava perguntando: "E você, qual que é o seu nome? O que que você faz?" Aí eu falei: "Ah, meu nome é Juliana, eu sou professora de ioga". Aí ele falou assim: "Ah, que legal, que tipo de ioga?" Aí eu: "Ai, meu Deus do céu", e eu ainda estava naquela fase, né, me redescobrindo de novo do ioga, que eu já contei um pouco, assim, aí eu: "Oh". E aí eu falei um pouco para ele, e aí quando eu vi, assim, a gente estava falando eu estava lá falando um monte de coisa, e óbvio, eu estava falando em português e tinha uma pessoa que estava traduzindo, então não estava tão difícil assim, né, tinha mais obstáculos internos, assim. E eu achei muito incrível, porque, uma das coisas que eu achei muito incrível, assim, era dele estar realmente interessado, assim, do interesse. Isso é uma coisa que eu nunca esqueço, assim, né, eu estava ali super insegura e falando em português, né, que eu, tinha imaginado que eu gostaria de falar, sei lá, na língua que embora poxa, eu fale várias outras línguas e também esteja talvez aprendendo português, mas a gente se coloca eu, no caso, me coloco em posições, assim, que eu queria, né, sempre estar num lugar que eu não estava, né. E ele super prestando atenção, assim, e eu lembro do olhar dele, de prestar atenção, estar interessado. Aquilo me tocou, assim. E não comigo, obviamente, né, o estar interessado em todas as conversas. Ele perguntou isso não só para mim, mas para todas as pessoas que estavam na mesa e realmente interessado em todas, assim, né, a qualidade da presença dele. Isso foi uma coisa que depois eu fui ver o quanto era importante também para minha prática, né, de chamata, lembra que eu contei do calmo permanecer? Como isso também foi um insight para minha prática. E aí eu desci da prática, do jantar, assim, cara, minhas pernas, assim, eu estava assim, ó, estava muito e aí de novo, assim, é muito difícil, falar, porque eu estava nervosa por quê, né? Porque a gente pode pensar: "Ah, nossa, você colocou algo muito", porque geralmente a gente fica, né, se a gente vai comparar, assim, tipo, sei lá, um astro de cinema, a gente fica nervoso, assim, porque a gente idealiza alguma coisa. E no caso, não era essa idealização, né, no meu caso, realmente tem todo o respeito, a gente entende toda uma linhagem, né, de professores, mas nesse caso, não era isso, assim, era algo, eh, que é essa
essa questão mais sutil, assim, da prática, né? E aí eu adoro entender também, como uma boa capricorniana, assim, por que que estava acontecendo isso comigo? Por que que meu corpo estava, né? Por que que eu estava tremendo? E por que que eu estava chorando todos os dias? Todos os dias, a partir daquele encontro, eu chorava todos os dias. Eu ia pro banheiro e chorava e falava assim, gente, por que que eu tô fazendo isso? Sabe? E era uma sensação muito doida. Eu vou contar a sensação que eu tive, assim, parece meio besta, mas a sensação que eu tive era que como quando esse encontro, assim, eu ainda não tinha a palavra encontro, mas eu sentia que esse momento era como se, sabe quando a gente vai pegar aquele ursinho na máquina de pelo que era tão difícil, assim, a gente ficava olhando, ficava tentando, e de repente consegue, assim, às vezes você vai, tum, conseguir, ele solta bem no final, às vezes até consegue, assim, aí solta e cai, assim, você fica frustrado. E eu senti que ele pegou, sabe, aqueles dentes lá de metal pegou, assim, então tava indo e te solta, assim. E eu tava sentindo essa sensação, assim, pegou, né? Tão difícil que a gente gasta um monte de coisa lá, as moedinhas, e pegou. Então eu sentia isso, assim. E, e aí eu lembro que eu fui falar com. E é muito legal porque a gente tem também essa sensação de não pertencimento o tempo inteiro. Porque eu tinha uma sensação que eu precisava conversar com ele. Precisava conversar com o Rinpoche. E sentia assim, até parece eu, por que que eu vou falar com o Rinpoche? Tipo, eu nem sou aluna dele, ele tem um monte de aluno dele aqui. Então, do não pertencimento, né? De sempre falar, não, eu não devo, eu não faço parte disso, né? É super interessante o quanto a gente briga, né, com essa questão de abertura, de se abrir, né, para o caminho e de repente o ego vai lá e fala, não, 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 imagina, para quê isso? E aí eu fui falar com uma amiga e aí ela falou, não, você deve falar com ele, vai lá, tenta, não, você deve ir lá, bota seu nome, fala com a pessoa que está cuidando da agenda. E aí, isso um dia, acho que 29 de dezembro. Aí no dia 30, eu fui entrar na cozinha para trabalhar, eu lembro que ela parou assim, eu estava entrando, ela parou na porta e falou, e aí, já deu seu nome para falar com o Rinpoche? E aí eu falei, não. Ela falou, então você não vai entrar para trabalhar na cozinha. Gente, aquilo foi muito forte para mim. Eu arregalei o olho assim, ela falou, você tem que fazer isso. É o que você quer, vai lá, dá o seu nome. Aí eu, tá bom, eu vou. Aí não fui. Entrei, trabalhei e tal, não sei o quê. Ia lá, chorava, 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 chorava. Aí no dia 30 à noite, 30 de dezembro à noite, bem à noite, assim, eu vi a pessoa indo buscar água, assim, que estava cuidando da agenda do Rinpoche, do nada, assim, ela desceu e eu falei, agora eu vou lá. Eu tomei coragem, assim, fui lá falar com ela. E ela falou assim, claro, eu vou colocar o seu nome, mas devo te falar que não sei se vai ser possível, tem muita gente. E aí eu falei, não, 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 tudo bem. Na hora eu já pensei, tudo bem, né? Só para falar para essa minha amiga que eu fui lá e consegui, né? Eu queria contar para ela. E ela falou, pegou meu nome, pegou meu telefone, né? Caso desse, ela ia me mandar uma mensagem. E aí no dia 31, eu lembro que era perto do meio-dia, porque eu estava lá na cozinha fazendo a salada, né? Separando as coisas para o almoço. Veio um grande amigo e ele me chamou e falou assim, Ju, você pediu para conversar com o Rinpoche? Eu falei, pedi. Ele falou, ele tá te chamando. Aí eu subi assim, correndo a escada. E aí, na hora, eu tenho um elevador assim, mas eu fui de escada, né? Fui subindo, 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 subindo. E aquela subida eu só pensava assim, o que que eu vou perguntar para ele? Porque eu não sabia o que perguntar. Então, tá, o que que eu vou perguntar?
Ai, nossa, eu lembro muito da sensação, assim, do vento, assim, e nem é tão longa a escada, mas pra mim parecia, assim, que eu estava subindo horas naquela escada girando, assim, na minha cabeça estava assim. Cheguei, né, cumprimentei ele, sentei e na frente dele, assim. Lembro que eu sentei bem longe, assim, ele falou pra um pouco mais perto, assim, né, sentei, assim, no chão. E eu realmente, eu estava super tranquila. Eu acho que eu lembro que ele estava sentado numa poltrona, assim, e aí ele, tipo, estava descansando ali, numa postura com dava para sentir ele totalmente. E eu pensei: "Nossa, só de estar aqui, poder estar, eh, olhando ele sentado dessa forma, que faz muita referência a todos os anos, né, que eu estudei yoga, ver a postura dele, ver a respiração dele e sentar e fazer a mesma coisa, para mim, assim, estava excelente, tá, ótimo. E eu estava muito, 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 muito feliz com isso. E aí depois ele parou esse momento e aí me perguntou, assim, o que que eu já tinha feito, quais eram minhas práticas, e aí foram, eh, esse momento que eu pude contar para ele toda a minha prática que eu já tinha feito, né, desde o yoga até as práticas que eu já tinha feito com o primeiro centro que eu morei, né, e ele muito cuidadoso, assim, olhando cada detalhe. Tem uma que é muito engraçada, assim, que eu lembro que, estava explicando, né, a prática que eu fazia, no primeiro centro que eu morei, né, e aí eram vários tipos de meditação, assim, enfim. E tem uma parte que chama presença. E aí ele muito analítico, né, querendo saber muito profundo, assim, o que estava acontecendo, e aí ele me perguntou: "Tá, mas o que é presença?" E eu: "Ah, presença é tal, tal coisa e tal, não sei o quê". Aí eu estava assim, meio que olhando para o chão, eu lembro de olhar um pouco para o chão, fui subindo, fui olhando ele, e ele estava assim, presente. Aí eu fiz assim: "Ai, não sei, muito difícil, não sei responder". Aí ele deu risada, assim, e eu falei: "Que louca, eu tentando explicar que a presença e o ser aqui completamente presente". Foi, muito importante, assim, ter, a possibilidade de contato da prática, né, eu observar cada prática que a minha prática tinha sido feita nessa época, eu tinha 10 anos de prática, 10 anos mais ou menos de prática, né. E aí, esse foi um marco, assim, quando eu conversei com ele, aí depois ele me deu algumas práticas para fazer e tal. E aí, a gente foi para depois a gente foi para o centro de São Paulo, foi também um momento muito especial, assim, a gente foi lá para o centro de São Paulo, bem na virada, no dia 31 de dezembro, assim, levar um os colchões. Eles têm um projeto bem importante para as pessoas moradores de rua, né, nessa condição de vulnerabilidade, então a gente foi levar colchões e tal. E foi um momento bem especial, porque eu lembro de sempre passar por São Paulo nesse local, e era e eu já passei inúmeras vezes com o seu professor num local, assim, tipo, no Minhocão, né, no centro de São Paulo ali. E, eh, eu nunca imaginei fazer uma peregrinação, assim, que é tão profundo, né, nessa prática, assim, quando a gente gira o olhar para dentro, né, que essa peregrinação primeiro acontece de uma forma muito interna, né. Ele estava lá no Minhocão, né, e fazendo uma peregrinação. E aí foi muito importante e foi um marco, assim, na minha prática, né, ter conhecido o professor e ter a possibilidade de ter conversado com ele, de, seguir as práticas. E aí depois ele foi embora, e aí foi bem difícil, assim, porque aí o que fica, né, aí o que fica
o que reverberou, né, toda aquela onda que mexeu, depois tem que assentar, então foi bem difícil, assim. Eu fiquei anos, anos, anos para conseguir voltar e vê-lo novamente, né. 6 anos depois eu fui para Portugal e consegui, conversar com ele de novo e tal, mas eu tenho esse contato que é bem, eu não vejo ele sempre, né, mas eu tive essa possibilidade também de ter uma professora que eu vivo na mesma cidade que ela. Então, de ter a capacidade de quem também me cuida, assim, cuida da minha prática, assim, porque é muito importante. Lembra que eu sempre falo assim, ter um professor é muito importante, né? A qualidade da sua prática, porque a gente vai, né? Então, ter um professor que está aqui, assim, ele te puxa, né? Te vê a tua prática, vê diariamente. E ela conecta exatamente com, com essas qualidades também que me lembram do meu professor, né? Da qualidade de observação e de força na prática. Então, também eu tenho essa sorte imensa de uma outra professora de uma qualidade absurda, né? Uma da Kimi, assim, de sabedoria incrível, que também de estar perto. Hoje eu moro aqui no Rio Grande do Sul, perto da Candra, perto dessa nossa professora. E como que a gente veio morar aqui, né, nesse local incrível, perto dela, no meio do mato, dá pra ver aqui, ó, esse, esse silêncio, né, de uma cidade tão incrível. Então, esse é um outro vídeo que eu vou contar um pouco da história do caos de São Paulo para o interior do Rio Grande do Sul. Então tá, obrigada. Beijo, espero que vocês tenham gostado.